nesse algo que ele fala, que eu não perco nada que ele fala. Eu creio que a glória de Deus pode nascer em meio às ruínas. Eu creio que a glória de Deus pode nascer em meio às ruínas. A gente pensa que a glória de Deus só nasce quando a gente tem conta no banco, quando nós ganhamos um carro novo, ou quando nós ganhamos um apartamento, aí a glória de Deus. Mas você sabe que a glória de Deus também nasce em meio às ruínas? Nasce em meio às ruínas. E o Espírito de Deus, ele me levou à morte de Jesus, lá no Calvário. E ele disse: filho, você se lembra que ele ressuscitou no domingo, ao terceiro dia. Mas o primeiro dia, que foi na sexta-feira, houve ruína na sexta, houve ruína no sábado, a glória só veio no domingo. Aos olhos humanos, querido, não era bonito ver aquela cena que o nosso Jesus passou. Não era belo, não era lindo ou satisfatório para eu olhar o meu mestre, o meu Senhor, passar por tudo aquilo. Na sexta-feira era ruína, no sábado era ruína. A glória só veio no domingo, quando ele ressuscitou. Para os judeus, a cultura do judeu é que uma pessoa só está morta mesmo ao terceiro dia. E ele mostrou que ao terceiro dia ele ressuscitou e ele venceu a morte. E a glória do Pai foi manifesta na vida do Filho. Por isso, no livro de Isaías 53, versículo 2, eu queria que você abrisse a Bíblia hoje. E no livro de Isaías 53, versículo 2, vamos falar um pouco sobre essa morte. Não houve nada de glória naquele momento. Não houve nada de louvor naquele momento. Na sexta-feira não houve glória, não houve louvor, só houve decepção, só houve pessoas murmurando, pessoas praguejando, pessoas dizendo desce daí, ou pessoas dizendo claro, esse camarada não é o filho de Deus, pregou tanto, não é. Só vi as pessoas tristes, chorando, só viam ruínas na sexta. Livro de Isaías, todos acharam? Isaías 53. Aleluia. Livro de Isaías. Vamos lá. 53, vamos ler do 3. Vamos ler do 2. Do 2. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não apresentava, Jesus não apresentava qualquer formosura ou majestade para que pudéssemos atrair os seres humanos. Jesus ficou desfigurado. Em algumas traduções americanas, atualizada, diz que ele ficou feito uma bola de carne irreconhecível, um homem acidentado. A minha Bíblia King James diz assim, queridos, que as pessoas não desejavam sem formosura, sem aparência, não que Jesus fosse feio, o meu Jesus era lindo, era maravilhoso, mas a morte, queridos, as dores, os cravos, a cuspida, as blasfêmias, os palavrões, os bufetões que deram sobre ele, ele ficou completamente desfigurado, tudo isso por mim e por você. Aí a Bíblia diz, por isso que na sexta-feira não houve glória, só houve ruínas. No sábado a gente pensou que ia acontecer algo, só houve ruína. A glória e a majestade só veio na sua ressurreição, no terceiro dia. Existem pessoas que estão passando uma sexta-feira, talvez aqui, de ruínas. Talvez o sábado não vai melhorar, é ruínas. Mas eu vou dizer algo a você, queridos. Eu sempre profetizo essa palavra. O choro pode durar uma noite toda, mas a glória sempre vem ao amanhecer. Não tenha dúvida, Jesus plantou, mas no domingo, queridos, ele ressuscitou, ele colheu aquilo que ele plantou. Ele plantou eu e você, ele colheu eu e você. E a Bíblia diz assim: pudéssemos atrair os seres humanos, nada havia em seu aspecto físico, pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado, rejeitado pelos homens, viveu como um homem de dores, experimentou todo o sofrimento, caminhou como alguém
que os seus semelhantes escondem o rosto, foi menosprezado, e nós não demos à sua pessoa importância nenhuma. Olha o que a Bíblia diz. As pessoas olharam todo aquele espetáculo e não deram nenhuma importância para ele, como se ele fosse ninguém, nada, uma bola de carne, uma pessoa qualquer. Você sabe que aquela cruz não era para Jesus, era para Barrabás. Esse nome Barrabás, Bar, significa no aramaico, quer dizer pai, quer dizer filho do pai. É tão provável que quando botaram ele naquela cruz, tiveram que quebrar ele para colocar, porque a cruz já era por medida, era do tamanho daquela pessoa. Tiveram que quebrar ele para colocar justamente na medida daquela cruz. Era algo profético. Jesus sofreu. Por isso que eu creio, queridos, que existe glória em meio às ruínas. Existe. Aí o Senhor me disse, aí você me diz, pastor, o que eu vou fazer diante dos problemas? Onde o Senhor quer chegar? Eu quero dizer uma coisa a você. Louve. Em nenhum momento Jesus abriu a sua boca para questionar. Jesus foi como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, aqueles que iam maltratar. Em nenhum momento abriu a sua boca para reclamar. Reclamar. Louvar é reconhecer a capacidade de Deus em sua vida. Isso é louvar. Pastor, o que é louvar? Louvar é simplesmente cantar, pegar um violão, pegar um baixo, pegar uma guitarra, pegar um microfone, ir para o culto no ensaio do louvor. É louvar? Não, louvar não se resume a isso. Louvar não se resume a um instrumento musical. Louvar não se resume apenas no microfone. Não. Louvar é um estilo de vida. Você vai ter que usar é um comportamento que você tem em meio às ruínas. Não houve louvor, não houve adoração, só houve escassez, só houve pessoas maneando na cabeça esse homem, no sexto dia, na sexta-feira, só ruínas na vida de Jesus. Não tinha nada bonito ali para a gente desejar, ou ser atraído por ele. No sábado a mesma coisa, só no domingo é que viu a glória do Pai sobre a vida do nosso mestre. Escute bem. Existe talvez hoje casamentos arruinados, até em rede social, porque essa palavra está chegando para outras pessoas também. Quando a gente olha lá no YouTube, tem lá, sei quantas pessoas que visualizaram, um compartilha com o outro, e muitas pessoas ouvem essa ministração e chega a essa ministração. Não se resume só aqui dentro não. Há 20, 30, 40, 50 pessoas não. Existem milhões e milhões de pessoas precisando, queridos, ouvir essa palavra, que estão vivendo uma vida arruinada. Relacionamentos arruinados, famílias arruinadas, filhos arruinados, filhos que estão nas drogas, no homossexualismo. Eu sou ousado para falar assim isso, trazendo dor de cabeça, preocupação para os seus pais. A saúde está arruinada. Foi ao médico, diagnosticou 2 meses de vida, 3 meses de vida. A pessoa está desesperada, nem dorme direito, está com uma vida arruinada. A vida financeira arruinada, perdeu tudo, perdeu o emprego, perdeu tudo que tinha. E aí? Está com uma vida arruinada, está com depressão, ouviu coisas que não deveria ouvir, está com uma vida arruinada. Mas eu creio que a glória de Deus pode nascer em meio às ruínas. Eu vou falar sempre isso. A glória de Deus pode nascer em meio às ruínas. Como pastor, louve a Deus. Louvar é reconhecer a capacidade de Deus na sua vida. Louvar é uma ferramenta poderosa para erguer uma pessoa do caos. O louvor ergue uma pessoa das ruínas. O louvor tira uma pessoa do caos, do fundo do poço. Eu nunca vi o louvor deixar a pessoa lá. Por isso que a Bíblia diz que Deus habita aonde? Em meio dos louvores do seu povo. A gente vai chegar lá. Uma pessoa quando cai, ela não precisa de energia, porque é fácil. Uma pessoa quando cai, ela caiu,
porque é uma lei da gravidade, puxa ela, porque o mundo sempre está puxando, cai. Mas para levantar, a pessoa precisa fazer muita força para se levantar. Existem muitas pessoas vivendo em ruína hoje, até um familiar seu, um parente seu. Eu não falo para pessoas só aqui dentro da igreja não, porque existe muitas vezes um familiar seu, um parente seu dentro da sua própria casa, um vizinho seu, precisando de uma palavra sua, e você vai ser o porta-voz de Deus essa noite ou até amanhã para falar isso para essa pessoa? Amém? Aleluia, aleluia. O louvor é uma ferramenta poderosa para erguer uma pessoa do caos, para erguer uma pessoa das ruínas. Eu sei que muitas vezes não é fácil para as pessoas que estão vivendo a ruína. Para cair, muitas vezes a pessoa não tem energia, não esforça, não. Caiu, derrubou. É a força da gravidade, sempre está puxando a pessoa para a ruína. É sempre as informações, é sempre a negatividade, é sempre lá o repórter lá, sempre trazendo para a ruína. Mas para se levantar, a pessoa precisa fazer muita força para se levantar. Um avião para decolar precisa fazer muita força para se levantar. Mas o interessante é que a direção do avião não está fora, está dentro dele. A direção que Deus quer dar a você não está lá de fora, está dentro de você. Amém? Aleluia, aleluia, Deus é muito bom. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 26. Vamos falar sobre Paulo e Silas. Paulo e Silas, lá no Novo Testamento. Naquilo que Jesus passou não havia honra, não há glória naquilo diante dos olhos dos homens, diante dos olhos humanos, não há honra, não há glória. Atos 16, 25. Todos acharam? 16, 25, livro de Atos. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Pai, Tu és bom. Aleluia, aleluia. Louvor é reconhecer a capacidade de Deus na sua vida. 16, 25, todos acharam? Anota aí. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando o quê? Hinos e louvor a Deus. O que motivou a Paulo e Silas louvarem? Qual foi a motivação? Eu não vi motivação nenhuma aqui. Quando eu olho a minha Bíblia, eu não vejo motivação nenhuma para aqueles homens estarem adorando, louvando. No cárcere interior, no mais profundo cárcere escuro, não tinha iluminação nenhuma. Foram os juízes de Roma que pediram para que prendesse aqueles dois homens, encarcerarem ele, botasse lá no cárcere interior, e ainda amarrados. Outra coisa, se você pensa que havia um carcereiro para tirar eles das algemas, dizer, vamos no sanitário, vamos fazer as necessidades, eles faziam suas necessidades ali mesmo. Você imagina a fedentina, o cheiro ali. A coisa não está bem, pastor, está cheirando mal. Pastor, a situação está fedendo. Eu creio que a glória de Deus pode nascer em meio às ruínas. Isso aqui é uma história real. O cárcere era real, as algemas eram reais. Paulo e Silas eram homens reais como eu e você. Era como Sadraque, Mesaque e Abednego. Uma pessoa disse, pastor, o fogo era real? Era. O fogo era real, o chapéu era real, as vestes eram real, tudo era real. Até Deus que entrou com eles também era real. As pessoas esquecem disso, pensam que é uma história de carochinha, é um conto de fadas e não querem viver à altura daquilo que a Bíblia fala. É muito bom recitar palavras do Salmo, é muito bom colocar a Bíblia aberta no Salmo 91 na sua casa. Ah, vai espantar os maus espíritos olhar. Vai não, queridos.
Palavra de Deus só funciona quando ela é crida no coração e ela é falada com sua boca. Aí ela se torna a espada do Espírito. Enquanto está aqui não funciona não. Você precisa acreditar, crer que aquilo é verdade. E Deus não mudou não. A gente é que mudou, nosso comportamento é que mudou. Ouvimos muita palavra de A, de B, de C, de tal pastor, de tal reverendo. Ouvimos, estamos cheios de palavra. E muitas vezes as pessoas não estão fazendo nada com o que estão ouvindo. Isso era real, era uma vida real, era uma cena real. O que Jesus passou foi real. Não havia louvor, não havia glória naquilo não. Só havia ruína. As pessoas olhavam, só viam ruína, desgraça. Mas o quadro muda quando nós tomamos a posição certa diante de Deus. Muda. Não existe quadro irreversível que Deus não possa mudar na sua vida. Você imagina preso, não tinha liberdade nenhuma, no escuro, uma caatinga retada ali, fazendo as suas necessidades naquele lugar. Não havia uma pessoa, toma um copinho de água, olha, uma bacinha de comer, olha, vamos para o sanitário. Não, queridos, eles viveram, comeram o pão que o diabo amassou. Você pensa que há honra nisso, é? Não há honra nisso não. Um crente passar por isso não é honra não. Um crente, um homem de Deus passar por isso não é louvor não, diante dos olhos humanos. Se hoje acontecesse hoje isso, aí os crentes iam dizer, está vendo, é a mão de Deus pesando sobre Paulo e Silas. O povo é tão religioso, tão infantil, que ia dizer assim, isso aí é pecado, é papai botando a mão sobre Paulo e Silas, achei foi bom. Não há honra nisso, não há louvor nisso. O que há honra e há louvor é a atitude de Paulo e Silas em meio àquele acontecimento, porque ele reconheceu a capacidade de Deus sobre a sua vida. Isso é louvor. Não é um microfone, não é uma plateia lhe aplaudindo, torcendo por você. Você cantou, você foi bem hoje. Não, queridos. É em meio à dor, é em meio às ruínas, que você começa, eu estou preso, não tenho como sair daqui. Louve. Está preso os pés, louve. Está escuro, não estou vendo nada, não estou vendo, louve. Não tenho expectativa nenhuma, pastor, louve. Eu tenho que pagar uma conta amanhã, louve, durma e descanse em Deus. Não perca seu sono porque você tem uma conta para pagar amanhã. Não perca o seu sono porque o diabo pintou um quadro diante de você e disse, ei, olha, é o que eu disse a você logo no início. Se você esquecer de quem você é, o diabo vai dizer quem você é e o diabo vai dizer quem você é. Escuta, você não é o que o diabo diz que você é. Você não é o que o mundo diz que você é. Você é o que a Bíblia diz que você é. Louve a Ele em meio às ruínas. Não havia louvor, não havia honra naquele momento. Se fosse nos dias atuais, os crentes hoje espirituais, eu dizer, é Deus pesando a mão. Não era Deus não, queridos. Havia um propósito, havia uma finalidade. Os coração deles ardiam por Deus, queimavam por Deus. Eles não reclamaram, eles podiam reclamar. Eu servi tanto ao Senhor, eu fiz tanta coisa boa para Deus, Deus não me reconhece. Por que eu parei aqui? Por que eu estou aqui? Vemos porquê da vida, as interrogações da vida. Louve. Está faltando mais adoração na sua vida, está faltando mais louvor na sua vida. Rasgue os céus pelo seu louvor e a sua adoração. Tem gente que está com interrogações aqui, Deus me mostra. Tem gente com interrogação, cheio de interrogação, mas por que isso? E por que aquilo? E por que isso? E por que eu não cheguei? E por que está acontecendo comigo? É cheio de interrogação. Você já viu que em meio a toda interrogação você não está fazendo nada diante disso? Agora se coloca no lugar de Paulo e Silas nesse momento, entra no cárcere interior, faz uma regressão agora e se coloca no lugar dele. Porque isso aqui foi real. Isso não é história ou novela das 8 não. Isso é uma realidade, isso aconteceu, queridos.
Talvez hoje não vivam isso num cárcere interior, mas muitas vezes está no cárcere da emoção. Estão vivendo no passado, o diabo amarrou você no passado, para que você não tenha um presente nem um futuro brilhante. O diabo muitas vezes está te amarrando nas finanças, está te destruindo na vida sentimental, ou está destruindo em alguma área familiar com teu filho ou marido, seja quem for. Mas você ainda não aprendeu a louvar. À meia-noite, perto da meia-noite, aleluia, Paulo e Silas louvavam a Deus. Olha o que a Bíblia diz, escuta o que a Bíblia fala, dando continuidade. De repente aconteceu um terremoto tão violento. Você imagina, Paulo, Silas, não murmura, não pragueja. Vamos louvar, vamos adorar. E de repente, Deus sempre tem um de repente na nossa vida. Deus sempre tem um terremoto na hora certa para nos dar. Vai chegar o terremoto. E vai quebrar todo o grilhão que está lhe prendendo. Agora você precisa fazer a sua parte. Adorar, louvar. Preso, não tem motivação. Você não precisa de motivação não. Você não precisa ver não. Você precisa crer. A Bíblia diz que você deve entrar pelas portas com louvor. Você não está entrando nas portas com louvor. Está feito aquele homem que caiu porque estava na janela, ouvindo o apóstolo pregar, caiu, puf, morreu. Deu trabalho para o camarada, foi lá e ressuscitou ele. Mas se ele estivesse na janela ou na porta que diga, ele teria vivido. Mas estava na janela. Deus não quer que você esteja na janela não. A Bíblia diz que Jesus é a porta. Você precisa estar na porta. É na porta que você entra com louvor, com adoração. É pelas portas. Está na janela, vai morrer. Está ouvindo a palavra, vai cair, vai morrer. Vai dar trabalho para quem está pregando a palavra para ressuscitar você, rapaz. Deus é bom. E o diabo não presta. Não há honra nisso, não há glória, não há louvor diante dos olhos dos homens. Está lá Paulo e Silas, com suas necessidades fisiológicas ali. Imagina um cheiro terrível, terrível um negócio daquele, desumano um negócio daquele. Você hoje não passa nada, eu não passo nada. Hoje eu vejo o crente reclamando de coisas tão pequenas, fúteis, do nada reclamam. Um atraso reclama, uma roupa reclama, tudo reclama. É um bando de gente murmurador. Estava lá o povo, Deus tirou com mão forte e poderosa, 400 anos sofrendo, açoite. Aí papai disse, vou levantar Moisés, vou tirar o povo hebreu do Egito. O povo começou a quê? Murmurar, reclamar. Ei, crente, reclame da sua vida não. Se você pensa em abrir a sua boca para falar o que não edifica, fica calado. É melhor você falar mais com Deus do que com as pessoas. Eu aprendi isso. Eu falo mais com Deus do que com as pessoas. Aprenda a falar mais com Deus do que com as pessoas. Pare de reclamar da sua vida, da sua veste, do seu dinheiro, do que você está comendo. Não reclame. Reclamação traz maldição e peso. Traz atraso. O povo reclamava. Papai tirou o povo de hebreu do Egito. O povo lá reclamando. Mas Moisés estava louvando e adorando a Deus. Você tem que aprender a louvar. Jesus em nenhum momento, sexto dia ruína, sábado ruína. Jesus não abriu a sua boca para reclamar. Paulo e Silas não abriu a sua boca para reclamar, mas a Bíblia fala que à meia-noite, próximo à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e louvando a Deus, reconhecendo a capacidade de Deus na vida deles. Senhor, eu não posso sair daqui, eu não sei como vou sair daqui, mas eu sei que a tua capacidade, a tua graça está sobre a minha vida. Eu te louvo.
Quando Deus me deu essa passagem, Ele me leva lá para Lázaro. Quando Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, da impossibilidade, da morte, a primeira coisa que Jesus faz é o quê? Dar graças e louvar. Como é que pode? Ele agradeceu o morto, não tinha nem ressuscitado ainda, estava lá mortinho. Mas ele primeiro disse: Pai, graças te dou, porque já me ouviste. Lázaro estava lá dentro do túmulo ainda, mas ele tinha certeza que Lázaro ia ressuscitar. É tão provável que ele disse: Pai, graças te dou, porque tu já me ouviste. Na multiplicação, o povo lá, a primeira coisa, a primeira atitude que Jesus tomou foi o quê? Levantar os cestos e dar o quê? Louvar, dar graças. Você tem feito isso? Em meio a uma cena de caos, em meio a uma cena de ruínas, em meio a uma cena de morte, está lá o defunto lá. Aí tu quer chegar lá e dizer: levanta e anda. Vai levantar não. Entre pelas portas com ações de graça. Entre nas portas com louvor e adoração. Pai, graças te dou, porque me ouves. Aliás, tu sempre me ouviste. Essa foi a oração de Jesus. E porque ele fez essa oração, ele pôde abrir a sua boca e disse: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu. Porque eu vou dizer, não existe